Houve um tempo em que religião estava em conflito com a ciência e discutia-se muito quem estava certo, a fé ou a razão. Muitos se aproveitavam disso para confundir e dividir a própria cristandade. Até que um homem, forte e decidido, tomou para si a missão de iluminar o mundo com seu exemplo e suas ideias. Agostinho, aquele que uniu as sabedorias do corpo e da alma, da fé e da ciência, provando que são como asas do mesmo pássaro criado por Deus. Agostinho, que dominou as mais altas ciências do seu tempo e que, ao mesmo tempo, dava provas da mais elevada fé em Deus. Hoje você vai conhecer melhor a trajetória deste santo educador que teve a paciência e a coragem de enfrentar a ignorância e as superstições. Que lutou o bom combate contra as trevas e ajudou a espalhar a luz do Evangelho na inteligência e nos corações. Agostinho, um santo, um sábio, um mestre, um emissário da luz, mas que deixou testemunhos da sua humildade, como no trecho de uma das suas mais belas orações. Senhor, que eu seja sempre humano e compreenda as coisas humanas. Aurélios Augustinos Hiponenses, ou Aurélio Agostinho de Hipona. Nasceu na África Romana em 13 de novembro de 354. Filho de patrício, agricultor, mercador e membro da Câmara Municipal, e de Mônica, protetora dos mais fracos, que passaria à história como Santa Mônica. Sua cidade natal foi a pequena Tagaste, na Numídia, atual Argélia, um importante ponto de contato entre o Ocidente e Oriente. Desde cedo ele teve contato com as mais diversas línguas, costumes e culturas. Ainda criança, já demonstrava sua personalidade questionadora, que não aceitava explicações superficiais e gostava de ir a fundo nos assuntos. Aos 8 anos, Agostinho foi atacado por uma doença muito grave e todos já a consideravam como certa a sua morte. Com suas últimas forças, pediu para ser batizado. Lembrando que, naquele tempo, o costume era batizar a pessoa já adulta e doutrinada. Mas, como era uma emergência e um pedido no leito de morte, Santa Mônica pediu à igreja que lhe desse o sacramento. Mas antes disso, sem nenhuma explicação, a doença desapareceu por completo em poucas horas. Teria sido um milagre? O certo é que a vida de Agostinho, desde cedo, seria sempre cercada de fatos e situações fora do comum. Ninguém tinha dúvidas sobre a inteligência brilhante do menino Agostinho, mas ele não era um aluno fácil de se lidar. Pelo contrário, vivia sendo castigado, até fisicamente, pelos professores locais, por não aceitar informações erradas, falsas ou incompletas. Com 11 anos de idade, ele já não tinha mais nada a aprender em Tagaste. Seus pais, então, resolveram cortar todos os gastos para poder mandar o filho inquieto para uma famosa escola de Madaura, que estava entre as melhores do Império Romano para sua idade. A medida do amor, amar, sem medidas. Fora das salas de aula, o ambiente social de Madaura não trazia bons exemplos para um jovem em formação. Resultado: mesmo com tantos conhecimentos acumulados em todas as ciências, Agostinho chegou aos 16 anos com a mente perigosamente voltada às diversões pagãs
típicas da decadência romana. Os efeitos da convivência com aquela aristocracia corrupta e as mudanças que causavam em seu filho fez que seus pais tomassem uma atitude. Decidiram que era urgente mandar Agostinho para prosseguir os estudos em Cartago. Mas os custos estavam fora de suas possibilidades. Nesse momento, surgiu Romaniano, amigo da família, que se ofereceu para custear os estudos do jovem brilhante. Em 370, com 17 anos, Agostinho chega a Cartago e, em pouco tempo, torna-se o melhor aluno da escola. Conquista a admiração de mestres, colegas de classe e dos muitos amigos que o seu carisma reunia. Antes mesmo de formado, conquistou o cargo de professor de retórica. Todos acreditavam que ele se tornaria em breve um dos mais brilhantes juristas que os fóruns do Império Romano já haviam visto. Mas, apesar da cidade proporcionar melhores companhias, Cartago era uma grande metrópole cheia de tentações. O paganismo, já em total desordem, zombava da moral cristã e oferecia espetáculos e ritos licenciosos que atrapalhavam aquele jovem em busca de equilíbrio. Se queres conhecer uma pessoa, não lhe pergunte o que ela pensa, mas sim o que ela ama. Aos 19 anos, Agostinho estava adiantadíssimo em sua busca de sabedoria. Por exemplo, estudava a fundo as obras de Cícero, pensador lido por pouquíssimas pessoas de sua época. Mas apesar de sua mãe ser um exemplo vivo dos melhores ideais cristãos, ele encontrava-se dividido, pois seu pai era um típico pagão romano. Buscou então uma terceira solução para suas buscas espirituais, convertendo-se ao maniqueísmo, seita com uma ética frágil e comodista que não exigia compromissos sérios ou mudança de comportamento e nem dava soluções para os grandes conflitos humanos. Nesse meio tempo, conheceu e se apaixonou por Melânia, e com ela teve um filho, Adeodato. Viveram juntos por mais de 15 anos, mas nunca puderam se unir oficialmente por ser fora dos costumes romanos um casamento entre pessoas de classes sociais tão diferentes. Sua mãe, sentindo que não conseguiria afastar o filho da seita e vendo que quanto mais insistia, mais aumentava a teimosia do jovem, resignou-se a orar e dar bons exemplos, certa de que Deus abriria seus olhos no momento apropriado. Com a morte do pai, Agostinho sentiu-se ainda mais livre para seguir uma vida de exageros e irresponsabilidade. Segundo ele mesmo testemunhou posteriormente em seu famoso livro Confissões, achava que, tendo alcançado tamanho sucesso nos estudos, não devia nenhuma obrigação ou reconhecimento aos seus pais. Esse pensamento mesquinho, egoísta e ingrato em um jovem tão dedicado à busca de um caminho espiritual mostra claramente o quanto se achava confuso e sem rumo. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Mesmo quando estava entre os maniqueus, Agostinho nunca deixou de ser um irrequieto e incansável pesquisador. Parte em busca da verdade, estudando e observando todas as religiões da época, especialmente as que tinham Jesus como centro. Ele amava e reconhecia a superioridade moral do Senhor, mas, habituado às complicadas equações da ciência, não desejava assumir a simples responsabilidade de mudar seu próprio comportamento, como pedia o Evangelho.
Em pouco tempo, com seu grande talento, Agostinho cresceu na seita dos maniqueus, dos quais passou a ser um dos principais pregadores. Curiosamente, em seus sermões, sempre usava os nomes de Jesus Cristo e do Espírito Santo, porém, dentro de um contexto meramente intelectual. Impaciente com a demora na conversão do filho, Santa Mônica foi procurar a ajuda do bispo de Tagaste. Mas o religioso, que conhecia Agostinho desde criança, sabia que ele tinha uma personalidade dura e obstinada quando se tratava de defender suas teorias. Recomendou à mãe, preocupada, que continuasse orando e esperando a hora certa, confiante na honestidade do caráter do filho. Mônica, então, começou a chorar. O bispo, bem-humorado, recomendou a ela: Vá, mulher, que o filho de tantas lágrimas certamente não vai morrer pagão. Mas ainda passariam 9 anos de muita paciência até Agostinho finalmente descobrir o seu caminho. Agostinho gostava muito de sua vida em Cartago, menos financeiramente. Ele resolveu dar um novo salto profissional, mudando para Roma. Com seu currículo e seus contatos com maniqueus importantes, não foi difícil conseguir a promessa de uma boa colocação na capital do império. Mas a sua mãe se opôs com todas as forças a essa mudança e fez uma longa viagem de Tagaste para tentar impedi-lo. Mas foi inútil. Ele estava decidido e enganou Santa Mônica e embarcou para a Itália sem sequer se despedir corretamente. Triste e cansada, Santa Mônica voltou para sua Tagaste. Quem negar seu perdão ao irmão, não espere receber os frutos da oração. Em Roma, Agostinho hospedou-se na casa de um amigo maniqueu e passou a trabalhar como nunca. Tinha muitíssimos alunos, mas deparou-se com um feio costume da decadência romana. Poucos pagavam em dia. Como sempre, na vida deste predestinado, no meio da decepção, surgiu uma grande oportunidade. Chegou ao prefeito de Roma um pedido de recomendação para um professor de retórica em Milão. Agostinho soube da notícia e, com seu jeito ousado, foi até Símaco, o chefe municipal, para pedir emprego. Símaco, vendo que era um jovem, propôs que ele falasse sobre um tema dificílimo, que, por obra da providência, era justamente a maior especialidade de Agostinho. Aprovado no teste, seguiu para Milão em 384. Lá consegue, com trabalho sério e muita dedicação, alcançar uma sólida posição social e financeira. Mas isso não foi o mais importante. Em Milão, ele teria contato com a sua mais forte influência no caminho da conversão, o famoso bispo da cidade, que ficou para a história com o nome de Santo Ambrósio. Em contato com o jeito sábio, simples, paternal e cativante de Santo Ambrósio, e estudando com profundidade os textos de São Paulo, Agostinho começou a perceber a fragilidade da doutrina maniqueísta. No início, ficou ainda mais desorientado. Nesse momento de transição, quando ainda estava cheio de orgulho no coração, devido à sua posição de reitor da Faculdade de Milão, teve apoio decidido de sua mãe. Aos poucos percebeu que os evangelhos poderiam ajudá-lo a resolver as suas mais íntimas e importantes questões. Ainda reticente, mas encantado com os sermões do bispo Ambrósio, passou a frequentar a missa com assiduidade. Agostinho, em certo dia, caminhava pela praia, observando a imensidão do céu e rezando para que seu raciocínio compreendesse os mistérios da natureza. Ao abaixar os olhos, percebe que há uma criança na praia, que corria até o mar,
enchia uma conchinha e colocava água em um buraco na areia. Perguntou à criança o que ela estava fazendo. A criança, sorrindo, respondeu: "Estou tentando colocar o mar neste buraco." Percebeu naquele momento que ele, como estudioso, estava fazendo o mesmo ao se atormentar na busca da verdade completa que o cérebro humano ainda não comporta. Começa a entender que não havia diferença entre as verdades da ciência e da fé, mas que seus objetivos eram diversos e complementares. Reconheceu a beleza dos mistérios e a grandeza dos conteúdos evangélicos, e com isso, o seu coração foi se enchendo de fé viva, que pacificava sua mente repleta de conhecimentos do mundo. A conversão ao cristianismo, como em tudo na personalidade forte de Agostinho, não foi um processo morno. Como grande homem que era, não aceitava o meio termo, o mais ou menos. A mudança seria radical. Decidido a reconstruir sua vida, vê-se diante de uma separação dramática da companheira de 15 anos, que continuava sendo uma maniqueísta irredutível. Foi um grande sofrimento que ele assumiu conscientemente, pois para ele não havia caminho de volta. Agostinho abriu seu coração à leitura atenta dos livros de Mário Vitorino, um filósofo romano respeitadíssimo, não apenas pelas obras literárias, mas por colocar em prática as verdades espirituais que pregava. Era o que Agostinho mais precisava naquele momento, um exemplo vivo e prático da verdade que buscava. Nesse momento de renascimento, Agostinho teve uma experiência que marcou o seu íntimo. De repente, ouviu uma voz de criança que cantava sem parar a mesma frase: "Toma e lê. Toma e lê. Toma e lê." Sem entender o fenômeno e não identificando a origem da voz, observou que à sua frente estava um livro, aberto nas Epístolas de São Paulo. Seus olhos foram direto para o trecho que contém a frase: "Vesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne." A partir daí, passou a ter a paz interior que sempre buscou. A sua missão, como a do apóstolo Paulo, seria usar a palavra de maneira vibrante, o exemplo e os muitos conhecimentos para levar o Evangelho aos pagãos e aos corações endurecidos do seu tempo. Agostinho fez questão de que sua mãe, Santa Mônica, fosse a primeira a conhecer sua reforma íntima. Foi até ela, abraçou-a com carinho e deixou que as lágrimas falassem por ele. Para fortalecer-se e organizar seu novo caminho, Agostinho decide deixar os muitos compromissos em Milão nas mãos de pessoas de confiança e parte para um retiro espiritual. Ali, na paz e na simplicidade do contato com a natureza, Agostinho e seus companheiros passam 6 meses pesquisando, debatendo, estudando e construindo as bases de uma nova cultura cristã. Só depois desse período de aprofundamento doutrinário, aos 33 anos, sente-se à vontade para receber o sacramento do batismo, em Milão, pelas mãos de Santo Ambrósio, na noite de Páscoa de 387. A busca de Deus, a busca da alegria, o encontro com Deus, a própria alegria. Decidido a fortalecer o cristianismo pela fé, pelo estudo, mas também pela disciplinada ação nas boas obras,
Agostinho decide vender todos os bens e investir na construção do primeiro mosteiro, na pequena Tagaste, a cidade natal. Desejava viver conforme a simplicidade dos primeiros cristãos. Sua mãe não chegou a ver essa obra com os olhos da carne, pois faleceu no porto de Ostia durante a longa viagem à África. Em Tagaste, hoje chamada Souk Ahras, Agostinho costumava ler, escrever e meditar, muitas horas por dia, debaixo de uma oliveira, na mais alta colina da região. A antiga cidade desapareceu, mas essa árvore, 1630 anos depois, permanece viva e recebe milhares de visitantes. Um desafio ao tempo, assim como a obra de Agostinho. A fé e a determinação de Agostinho fizeram do primeiro mosteiro um sucesso. Seu desejo era permanecer ali, mas a providência tinha outros planos para ele. Inesperadamente, foi chamado a Hipona por um alto funcionário do império para esclarecê-lo sobre pontos que ele considerava controversos da religião católica. Logo no primeiro domingo na cidade foi a missa, celebrada pelo bispo Valério, que falou sobre a dificuldade de formar novos padres capazes de difundir o cristianismo. Nesse momento, várias pessoas, reconhecendo Agostinho na igreja, interromperam o sermão e pediram em coro: Agostinho Padre! Agostinho Padre! Ele bem que tentou escapar da igreja e partir de volta ao mosteiro, mas o povo alegremente fechou seu caminho. A estranha eleição foi aprovada de imediato pelo bispo e, não podendo se esquivar da responsabilidade, Agostinho aceita. Trata de conseguir um pedaço de terra nos arredores de Hipona, para onde transfere o mosteiro de Tagaste. Além de cuidar de muitos discípulos, combater heresias e escrever seus livros, Agostinho dedica-se ao ministério junto ao povo da cidade, atraindo verdadeiras multidões. Tempos depois é eleito bispo auxiliar e, com a morte de Dom Valério, torna-se bispo de Hipona, para sua imensa surpresa, com apenas 42 anos de idade. Não querendo viver como um príncipe, transformou a luxuosa casa episcopal em uma extensão de seu mosteiro, onde hospedava e recebia não apenas os seus comandados, mas o povo. Permaneceu no cargo por mais de 34 anos, combatendo sem tréguas aos abusos e distorções que pudessem confundir o seu rebanho, cada dia maior. Agostinho foi um dos grandes gênios da humanidade e um dos pais da cultura ocidental. Considerado o primeiro dos filósofos modernos, usou sua imensa capacidade para dar novos rumos ao trabalho de evangelização. Foi ele quem equacionou de forma admirável os pontos doutrinários do cristianismo que antes dele geravam divisão, controvérsia, confusão. Seus sermões, centenas deles ainda preservados, eram grandes acontecimentos que atraíam multidões onde quer que fosse. Ainda achou tempo para fundar diversos mosteiros e escrever cerca de 232 livros fundamentais que permanecem em estudo até os dias de hoje. Alguns deles grandes sucessos, como o célebre Confissões, um best-seller que atravessa os séculos. Homem muito à frente de seu tempo, desenvolveu os primeiros tratados sobre métodos de ensino e psicologia da educação. Além disso, escreveu milhares de cartas para orientar, ensinar, denunciar e dar alento à cristandade
naquele difícil momento de transição da humanidade. Fora isso, como admirável advogado que era, atuou de graça em favor de pobres e injustiçados, agindo sempre conforme a sua frase. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Agostinho morreu em 24 de agosto de 430, durante o longo cerco que o rei dos vândalos, Genserico, com seu imenso exército, fez a Hipona. Recusou a oferta para deixar a cidade em segurança e ali permaneceu, cuidando até o fim do seu rebanho, cercado de amigos e fiéis discípulos. Onde não há caridade, não pode haver justiça. Agostinho foi um escritor de estilo sutil, profundo e belo. Trechos de suas obras se tornaram sagradas orações, até hoje utilizadas por pessoas em busca de paz, iluminação e força na fé. Emocione-se com esse exemplo. Tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e, respirando-o, suspirei por ti. Te desejei, eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz.